Hoje eu vou falar de ciência, mais especificamente a divulgação científica ou a interação entre a ciência e as políticas públicas. Bom, é muito comum, principalmente agora com a pandemia, que está aparecendo cada vez mais os divulgadores de ciência, é muito comum a gente ver os minions bolsolavistas, quando observa algum divulgador de ciência que contradiz o Messias, fala assim, aí você já entrou no campo da militância política, aí você está fazendo militância política. E, até um caso mais extremo que eu vi foi uma vez na página do Pirula no Facebook, quando ele fez um post postando um vídeo dele. Aí um dos comentários estava assim: você é muito esquerdista porque sua mente é muito moldada por universidade. Bom, aí eu pensei, aí dá pra ver o nível desse pessoal. Eu pensei assim, pô, se esse tipo de gente me descobrir e falar que a minha mente é muito moldada por universidade, a única coisa que eu teria que responder é: muito obrigado pelo elogio. É, e sobre essa motivação dos minions de falarem que os divulgadores de ciência estão fazendo militância, sim, os divulgadores de ciência geralmente odeiam o bolsolavismo e tudo que está associado não só pelos assuntos específicos de ciência dos quais estão tratando, mas é óbvio que eu acredito que a maioria odeia no geral e que tem muito motivo para isso. Eu acho até a aberração, até não é odiar, acho a aberração é não odiar. Acho que tem mesmo que odiar. E sim, aí por isso que eu penso, os minions que querem usar a fita métrica deles para medir os divulgadores de ciência, o conselho de amigo que eu dou para eles é: pega essa fita métrica e coloca bem. Vocês sabem onde eu estou sugerindo para colocar. Bom, vamos passar para frente. E aí ainda teria os mais moderados que achariam assim, bom, os cientistas, os experts, os especialistas, os divulgadores de ciência, a comunidade acadêmica, não gostar do atual ocupante da cadeira de presidente da República, tudo bem, mas aí já gostar mais do PT e do PSOL do que do PSDB e do DEM, aí já não dá. E a gente já pode desconfiar, né, que eles estão fazendo militância política. Aí eu pensei, bom, eu não acredito que grande parte das pessoas das ciências duras, dos divulgadores da ciência, realmente prefiram o PT e o PSOL ao PSDB e o DEM. Mas e se eles preferirem? E daí? Bom, e isso, essas acusações de vocês da ciência, da comunidade científica, tá fazendo militância de esquerda, tudo, talvez seja até alguma coisa mais, uma reclamação mais recente do país, porque até pouco tempo atrás, no imaginário de muita gente, os esquerdistas eram povo das humanas. E acreditavam-se que nas ciências duras não existia muita gente de esquerda. Até isso é uma visão distorcida da realidade, até porque já houve muitos grandes nomes das ciências duras que tinham uma orientação política mais à esquerda, como o Stephen Hawking, o Nikola Tesla, o Mario Schemberg, a Marie Curie, o Carl Sagan, o Albert Einstein. E aí até tem um artigo muito bom do Voyager que fala desses famosos célebres cientistas que tinham uma orientação política mais à esquerda. Vou até deixar
o link desse artigo da descrição, e aí eu penso, bom, aí será que esses fiscais de cientistas falariam que as descobertas científicas do Hawking, do Einstein, do Sagan, da Marie Curie estavam erradas, porque eles eram de esquerda? E se os cientistas, os divulgadores de ciência, todo esse povo realmente tiver querendo ter uma participação política maior, se preocupar com política, eles estão certos, porque não é possível separar a ciência de política. A destinação de onde vai os recursos públicos, qual o percentual de recursos públicos que vai para a ciência é política. A decisão de fazer a emenda do teto, que vai prejudicar muito a ciência no Brasil, é política. A decisão sobre se os principais nomes que vão cuidar da educação e da pesquisa no Brasil são favoráveis à teoria da evolução ou ao criacionismo é política. E aí por isso eu até faço um destaque que acho muito boa a contribuição da professora de matemática e filosofia da ciência da UFRJ, Tatiana Roque, que ela fala sobre o que fomentou o negacionismo em relação à ciência, que segundo ela, o grande alvo dos negacionistas não são os cientistas que fazem a pesquisa básica, até porque os negacionistas não negam a fotossíntese ou as leis de Newton, mas os principais alvos dos negacionistas são as partes da ciência que têm interação com as políticas públicas, principalmente na área de meio ambiente, medicamentos e alimentos. E aí por isso o maior alvo não são os cientistas da pesquisa básica, mas são os especialistas ou os experts que fazem a mediação entre a ciência básica produzida na academia e as políticas públicas. E sobre essas acusações de que os divulgadores de ciência atacam o Messias por ato de militância política, eu acho importante destacar que os divulgadores de ciência brasileiros mais conhecidos agora em 2021, eu chutaria que são o Pirula, o Átila e a Natália Pasternak. O Pirula, ele mesmo já disse que ele não se considera nem de esquerda nem de direita, ou seja, até quem é mais de esquerda vai falar que isso é até um atestado de que ele seria de direita. O Pirula mesmo disse que ele não se interessa muito nessas discussões de economia, ou maior intervencionismo estatal, ou mais liberalismo. E ele é Só que, claro, ao falar de financiamento de pesquisa, é impossível passar longe dessa discussão. Ele fala que para financiamento à pesquisa é indispensável tanto o financiamento público quanto o financiamento privado. Bom, isso até eu concordo. E também Mas é claro que nos temas que entram relativos a meio ambiente ou teoria da evolução, ele vai se chocar com essa extrema direita que ganhou muita força no mundo na década de 2010. E quanto ao Átila, bom, o Átila fez até um videozinho comparando mercado com computador, com base no que pensa o Hayek. Eu não diria que o Átila tenha uma orientação política de esquerda. E a Natália Pasternak, em janeiro de 2020, 2 meses antes da chegada da pandemia ao Brasil, ela apareceu num vídeo no YouTube dando uma entrevista para o eleitor do Bolsonaro, o Chico Graziano, para falar de transgênicos e agrotóxicos. E eu diria o seguinte, que
ainda que esses divulgadores de ciência fossem realmente de esquerda, eu pergunto, e daí? Como isso os desqualificaria? Bom, e por falar na Natália Pasternak, eu li um livrinho dela recentemente. É curto, fácil de ler, eu recomendo que leia, o Contra a Realidade. Aí ela menciona, aí tem 8 capítulos, cada capítulo ela discute um negacionismo, ou seja, uma questão em que há grupos que negam o que é consenso para a maioria da comunidade científica, isso em 8 temas, e, e até alguns, e a direita vence de 7-1, ou seja, nos 8 negacionismos discutidos por ela, 7 estão mais identificados com grupos de direita e apenas um está mais identificado com grupos de esquerda. Os 7 negacionismos mais difundidos por grupos de direita, mencionados nesse livrinho, são teoria da conspiração em geral sobre a comunidade científica, geocentrismo, até a versão mais radical, que é o terraplanismo, criacionismo, negação dos danos do tabaco à saúde, o movimento anti-vacinas, a negação do aquecimento global e a negação do Holocausto. 7. E o único negacionismo relacionado a grupos de esquerda o único é o dos transgênicos, ou alimentos geneticamente modificados. Embora nesse caso eu acho até que ela poderia ter dito assim, olha, como na minha condição de bióloga e pela literatura que eu li, houve um sensacionalismo muito grande em relação a potenciais danos dos transgênicos à saúde e ao meio ambiente, mas as implicações socioeconômicas, que nisso os grupos de esquerda pegam mais pesado, já está menos na minha alçada. Bom, mas de qualquer forma, a grande maioria dos negacionismos num livro que um autor aqui, como eu disse, nem acredito que seja de esquerda, escreveu, estão muito mais relacionados com grupos de direita do que de esquerda. Daí que faz naturalmente divulgadores de ciências baterem de frente mais com grupos de direita e aparecer essa acusação de que eles estariam fazendo militância de esquerda. Mas é claro, assim, olha, isso aí, essa discussão é o que eu estou acrescentando, porque no livro o livro não prolonga muito as discussões sobre qual orientação política dos grupos que negam esse ou aquele consenso científico, mas é mais assim, uma coisa mais breve de mostrar a história de cada negação a consensos científicos e por que estão errados. E, bom, em relação aos negacionismos que vêm de grupos ou de militantes ou de pessoas de esquerda em geral, isso que eu observo, que não está só nos transgênicos, também há outros. Por exemplo, o movimento antivacina é majoritariamente feito por uma extrema-direita religiosa, mas também tem um pouquinho de gente da esquerda hippie que também que também é anti-vacina. Também alguns militantes de esquerda, bem poucos, mas alguns negam o dimorfismo sexual na espécie humana, que é algo que é bem aceito na comunidade científica. Também tem aquela hipótese
ser humano naturalmente herbívoro. Não sei se isso exatamente vem de militante de esquerda, mas vem de militante vegan e que muitas vezes os vegans estão mais associados com a esquerda, mas assim, não é a comunidade científica não valida a hipótese de que o ser humano é naturalmente herbívoro. E tem óbvio, claro, acho que o mais evidente é a astrologia, que realmente quem convive com frequência com pessoas de humanas nas universidades públicas vai ver que muita gente não é só por hobby, não, mas realmente acredita que alguns relacionamentos dão mais certos do que outros por causa dos signos dos integrantes. E só que tem uma diferença muito clara entre os negacionismos de direita e os negacionismos de esquerda. Os negacionismos de direita, há grupos organizados fazendo isso, há grupos que se unem em torno disso, que são multimilionários, que fazem lobby. E já no caso de esquerda, assim, tem militantes de esquerda que fazem militância por outras causas, mas tem crenças individuais e que vão contra a comunidade científica e que são bem poucos também. E também é importante mencionar, existe a poderosíssima bancada evangélica, ou melhor, bancada fundamentalista religiosa do Congresso Nacional, que inclui, além de evangélicos, inclui também católicos conservadores e espíritas conservadores, mas não existe a bancada do horóscopo. Aí no dia que alguém apontar e disser quem são os deputados da bancada do horóscopo, aí fica possível falar que o negacionismo de esquerda ou de direita que são equivalentes, mas por enquanto não. Bom, aí por falar em negacionismo e em astrologia, esquerda e direita, não podemos esquecer do negacionista mor, que apesar de ser de extrema direita, foi astrólogo, que é ninguém menos do que o Olavo de Carvalho. E muitas vezes muitos ateus de esquerda normalmente usam a palavra astrólogo para se referir ao Olavo de Carvalho, mesmo ele não praticando astrologia há muito tempo, não é muito para alfinetar o próprio Olavo de Carvalho e seus seguidores, mas sim para alfinetar pessoas os esquerdistas que chamam o Olavo de Carvalho de astrólogo algumas vezes, fazem isso para alfinetar pessoas do próprio campo ideológico. E eu acho que não está errado, não. Acho isso belo e moral fazer isso sim. Bom, em relação ao Olavo de Carvalho, a diferença dele com outros negacionismos corriqueiros é que no caso do Olavo de Carvalho, negar um consenso científico não é um meio de defender um determinado grupo político, uma determinada empresa, mas é um fim em si. Por exemplo, o Olavo de Carvalho ele não nega o aquecimento global só porque isso vai contra os interesses das empresas de petróleo, que as empresas de petróleo que financiam o Partido Republicano dos Estados Unidos. Não, mas que é para ser contra a ciência em ponto final, porque é o seguinte, o Olavo de Carvalho ele pertence a uma corrente de pensamento chamado perennialismo, que acredita que a humanidade tinha valores perenes, que vinha das grandes religiões, e que esses valores estavam sendo corroídos pela modernidade, e um dos maiores símbolos da modernidade são as universidades, e aí os perennialistas acreditam que fazendo uma política de trollagem, de terra arrasada, vão criar um descrédito geral contra as universidades e contra as instituições públicas de pesquisa em geral. Aí fazendo essa política de terra arrasada, os valores que seriam perenes reapareceriam. Bom,
isso é uma bobajada muito grande, porque é, primeiro lugar, não é as trollagens dele e da seita dele que vão acabar com a credibilidade das universidades, da comunidade científica em geral. Ah, balançar o barco e destruir tudo não vai fazer ressurgir do nada os valores perenes, que os valores supostamente perenes, na verdade não são perenes, também são tão construídos artificialmente quanto os valores modernos. E assim, o que o Olavo de Carvalho e a corrente de pensamento dele quer é retroceder a um tempo em que a maior autoridade do pensamento era as igrejas e não as universidades. Aí por isso ele quer tanto minar a credibilidade das universidades. E é uma loucura assim achar que a sociedade vai ser melhor se acontecer isso. É esse tipo de gente que pensa que houve um glorioso período no passado, lá na Idade Média, e que o mundo atual está em decadência por causa do Renascimento, do Iluminismo, da Revolução Científica. Assim, é tudo uma bobajada, mas infelizmente muita gente no Brasil está acreditando. Isso orienta até mesmo a família do ocupante da cadeira de presidente da República. É, desculpa, eu dou umas pausas assim, porque às vezes tenho que olhar o roteiro, porque às vezes eu corro o risco de esquecer, de esquecer o que eu ia falar. Bom, mas e aí agora que eu falei em grande parte das ciências duras em geral, fazer uma menção agora à economia. A economia pode até ter menos consensos por não ser uma ciência dura e sim ser uma ciência mole, mas mesmo assim tem coisas que não é ter opinião diferente. Aqui está errado mesmo. E até tem até o anticientificismo no campo da esquerda, na economia, que é o gráfico de pizza da auditoria da dívida, que fala que metade do orçamento público brasileiro vai para o pagamento de juros. E claro, eu acho que o anticientificismo clássico da direita é o da fadinha da confiança, que eu não vou entrar em detalhes agora, que eu já falei em muitos vídeos. E assim, eu acho uma postura um tanto quanto anti-ciência das grandes empresas de mídia que criticam o negacionismo das ciências duras do bolsolavismo, mas na hora de falar de economia chamam umas pessoas, esquecem que existem faculdades de economia em universidades e chamam para dar as aspas só economistas de banco ou que faz não sei o que no mercado financeiro que há muito tempo não publicou um trabalho avaliado por uma banca acadêmica. Bom, e por fim, eu acho importante discutir, assim, outra coisa que eu acho importante discutir, não é os divulgadores de ciência têm um papel muito importante nessa onda de obscurantismo. Devemos sim valorizar mais a ciência, tanto em relação aos investimentos, quanto o combate aos negacionismos, mas isso não quer dizer que devemos aceitar de forma acrítica o cientificismo do início do século XX, até porque assim, se achar que a maioria da comunidade científica está sempre certa, aí no início do século XX teria que concordar com eugenistas, porque muitos cientistas do início do século XX eram até simpatizantes a ideias eugenistas. Bom, e não só não estou falando nem só o cientificismo do início do século, para além do cientificismo do início do século XX que a gente tem que avançar. Mesmo assim,
o teste de falseabilidade do Karl Popper na década de 1930 já foi um avanço, mas ainda assim, a filosofia da ciência progrediu muito do Karl Popper dos anos 1930 até os dias de hoje. Então, se quiser fazer uma boa divulgação de ciência, não devemos ficar ainda no Karl Popper dos, dos anos 30. E também algo que precisa ser destacado também o lado em que os próprios divulgadores de ciências duras precisam colaborar como eles são pessoas públicas que têm muitos seguidores, eu acho assim, quando eles vão falar de algo que estão fora da área deles, seria melhor pesquisar com profundidade antes, conversar com pessoas da área, porque acontecem coisas como, por exemplo, o Neil deGrasse Tyson, que é um excelente cientista, um excelente divulgador científico, a série Cosmos é ótima, mas na hora que ele explicou por que mais gente no mundo fala espanhol do que italiano naquele tweet, pô, para com isso, né? E acho que acho que era isso que eu tinha para contribuir. Aí, quem gostou do vídeo, eu peço para que dê like, ajude a divulgar o vídeo e ajude a divulgar o canal.